e aquele que nos ouve, que Deus possa abençoar através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Prometo que quero ser breve nas minhas palavras, mas eu quero deixar a palavra aonde está contido na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo 24 e o versículo 25. Porque se tu forte cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza forte enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Meus irmãos, e aquele que nos ouve através das redes de comunicação, nós acabamos de fazer menção de um texto bíblico da palavra de Deus, aonde está contido na Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola aos Romanos, que é conhecido como um tratado teológico de Paulo. Nesse tempo aqui, os cultos não eram em igrejas, não eram em templos, eram nas suas casas por causa da perseguição de Roma. Mas aqui no capítulo de número 11, Paulo está falando a respeito do plano da salvação que é para Israel. Para que você entenda isso, eu preciso montar um pano de fundo histórico e mostrar que o propósito de Deus era para a nação de Israel, e a nação de Israel rejeitou este propósito, e Deus enxertou os gentios no plano da salvação. Após o advento do pecado de Adão e Eva no paraíso, Deus vai se utilizar das dispensações para trazer o seu povo de volta para ele. Deus se utiliza da dispensação da consciência, ou seja, Deus usa um homem chamado de Noé com uma arca, mas diz a Bíblia Sagrada que somente ele e a sua família são salvos. Deus se utiliza da dispensação patriarcal, mas diz a Bíblia que os patriarcas, eles pecam, eles erram. Um homem chamado de Abraão, que é conhecido como pai da fé, o amigo de Deus, mente. O homem também chamado Isaac erra, transgride. Jacó também. Deus se utiliza também da dispensação da lei, ou seja, usando um instrumento chamado de Moisés, e através de 10 pragas, a nação são liberta do cativeiro egípcio, e Deus, quando chega na península do Sinai, Deus dá 10 mandamentos àquelas nações, mas aquela nação, ela transgride, comete equívoco, pecado contra o Senhor. Deus também se utiliza da dispensação do governo humano, ou seja, utilizando juízes para libertar a nação que já habitava em Canaã, na terra prometida.
na terra da bênção. Mas é interessante, irmãos, quando os juízes morriam, esta nação se degenerava, se ludibriava em pecado. Mas é interessante que Deus continua nas dispensações. Deus se utiliza da dispensação, ou seja, dos monarcas, para que através dos monarcas viessem direção, viessem diretrizes. Mas diz a Bíblia que os monarcas pecaram contra o Senhor. E Deus lá do céu, vendo que a humanidade estava degenerada, ludibriada, corrompida em pecado, o Senhor pairou um sentimento no coração de Deus. Penso eu, uma conjectura. Jesus olhou para o Pai e viu que os profetas não davam jeito, os juízes não davam jeito, tudo não dava jeito. E diz a Bíblia Sagrada, em João, capítulo de número 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus se utilizou da dispensação da graça, enviando o seu Filho Jesus Cristo a essa terra. A Bíblia Sagrada diz no livro de Tito que a graça se há manifestado. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus fez milagres, Jesus fez prodígios, mas mesmo assim o seu povo, que era para o abraçá-lo, que era para o acudi-lo, o rejeitou. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam, e Jesus foi crucificado. Enquanto os judeus, eles rejeitaram a Jesus Cristo, diz a Bíblia que em Romanos o Senhor enxertou os gentios no plano da salvação. E Deus aqui se utiliza dos gentios como um zambujeiro, ou seja, um arbusto daquele mundo antigo. Naquele tempo, o zambujeiro não era escolhido, era defeituoso, não tinha utilidade e não pegava fogo. É interessante, irmãos, que aqui Paulo está dizendo que os zambujeiros, que representam os gentios, que não eram escolhidos, o Senhor escolheu eles para o plano da salvação. O que eu aprendo aqui, irmãos, nesta palavra, que o Senhor escolhe aquilo que o homem não escolhe. O Senhor aposta naquilo que o homem não aposta. O Senhor inverte naquilo que o homem não inverte. O Senhor dá crédito àquilo que os homens não dão credibilidade. Uma palavra que eu libero para aqueles que estão ouvindo. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. É na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 26, que Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Sabe o que é a palavra que o Senhor fala para a sua vida? Que o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te vocacionou para a sua obra. É no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 15, vai narrar Jesus pregando uma parábola a respeito da videira. E quando termina esta palavra, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, nomeei para que vades e deis frutos. É interessante, irmãos, que o Senhor disse que nos escolheu. A segunda coisa, nomeou, ou seja, um investimento. Terceira coisa, o Senhor nos chamou para dar frutos para Ele. O Senhor nos chamou para dar frutos para Ele. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que nós venha dar frutos para o Senhor Jesus Cristo, porque este é os dois propósitos da escolha de Jesus. Primeiro, ele inverte nas nossas vidas, ele aposta nas nossas vidas, mas também ele quer que nós damos frutos para ele. Eu te provo na Bíblia Sagrada. Um dia Jesus estava com fome, estava com necessidade, e ele avistou uma figueira, e nesta figueira existia somente folhas. Diz a Bíblia, quando Jesus olhou para aquela figueira, o amaldiçoou. A figueira que representa Israel, mas também pode representar a igreja. Ou seja, existe dois tipos de igreja. Igrejas folha, que só tem beleza, só tem estrutura, mas não tem frutos para o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor avistou aquela figueira, ele procurava frutos. Ou seja, o Senhor requer frutos das nossas vidas. Irmãos, é interessante aqui, irmãos, que Paulo aqui se coloca os gentios como zambujeiros. Ou seja, zambujeiro era algo torto, era algo defeituoso. Mas é interessante, irmãos, quando uma pessoa pode pensar que ela é torta como for, se ele passar por Jesus Cristo, há uma transformação, há uma libertação, há uma mudança de caráter, há uma mudança de personalidade. Muitos dizem aí, quem nasce torto, morre torto. Mas eu tenho uma palavra: se você passar pelo carpinteiro de Nazaré, por Jesus Cristo, você vai ser transformado, você vai ser libertado. Jesus vai mudar a sua história e Jesus vai mudar a sua vida a partir que você abrir a porta do seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz assim para você: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração,
o Senhor vai entrar na sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua personalidade, vai mudar o seu caráter e a sua vida jamais vai ser a mesma. E a terceira lição, para encerrar a minha participação, que os zambujeiros não pegavam fogo. Ou seja, Deus pegou os gentios, escolheu, investiu neles e Deus encheu eles da sua presença. Ou seja, o desejo de Deus, a vontade de Deus é te chamar, te escolher, te vocacionar, e ter uma grande obra linda e poderosa na sua vida. E a presença do Senhor quer invadir a sua vida, quer invadir o seu coração, mas você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Outra característica que eu consigo ver nos zambujeiros é que para muitos eles não eram utilizados em construções, ou seja, para muitos o zambujeiro era inútil, mas para Deus é útil, ou seja, representando os gentios como o zambujeiro. E Jesus, para você, Jesus te vê como uma pessoa útil. Não deixe ninguém falar, não deixe o inimigo colocar na sua mente que você é uma pessoa inútil. Você tem um grande valor para o Senhor Jesus Cristo. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não presta, que você não tem valor, que você não tem utilidade, porque você é útil para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma palavra, meus irmãos. Eu me lembro aqui de uma passagem bíblica no livro de segundo livro histórico dos reis. Para encerrar minha participação, diz a Bíblia que houve uma crise, uma fome em Israel. Nesse tempo, cabeça de jumento era refeição, esterco era refeição. Nesse tempo que surgiu a prática do canibalismo, ou seja, aonde mulheres matavam os seus filhos, cozinhavam e comiam. E o rei daquele tempo pensavam que a culpa era de Eliseu e mandou os seus mensageiros até a Eliseu. É interessante, irmãos, que Eliseu, quando viu aquela situação, ele vai profetizar algo que havia de acontecer, mantimento. Deus ia enviar a sua provisão. É interessante que um capitão, cujo o rei encostava, ele disse: nem que se o Senhor abrisse as janelas do céu, poderiam acontecer isso. É interessante, irmãos, que neste cenário vai aparecer 4 leprosos, que naquele tempo era rejeitado, discriminado, que para muitos era inútil, e o Senhor vai usar aquilo que para muitos eram inútil. Sabe o que é a palavra
que eu tenho para aplicar para a sua vida, que você é útil para o Senhor. Você é valioso para o Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia Sagrada que vai dizer que não foi com prata, não foi com ouro que Ele nos resgatou da nossa maneira de viver, mas foi sim com seu precioso sangue de um cordeiro imaculado. A palavra de Deus que eu tenho para a sua vida, que você é útil para o Senhor Jesus Cristo. Que todos recebam esta palavra em nome de Jesus. Amém.